Doutor Alan Rocha, advogado previdenciário. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fábio. Bom dia também a todos os ouvintes aí da Lança FM, programa Café com Notícias. É uma satisfação participar aqui com vocês. Satisfação é toda nossa. Na bancada está o professor Maurício, gestor público, mestre de administração, Divininho, vereador de 3 mandatos. A partir de agora a gente faz uma série de perguntas para o senhor. Primeiramente, eu gostaria que o senhor se apresentasse. Nós estamos com o ouvinte em Água Fria, em Planaltina, em Santo Antônio Descoberto, em Niquelândia, em Padre Bernardo, em Tubiara, aqui na Grande Formosa, em Flores de Goiás, onde nós temos o maior assentamento do Brasil. São vários assentados, são mais de 20 assentamentos ali em Flores de Goiás. E muita gente que trabalha na zona rural, que trabalha na cidade, né, gostaria de tirar as suas dúvidas a partir de agora. Fábio, eu quero aqui aproveitar a oportunidade de cumprimentar também o Maurício, que está aqui na bancada conosco, vereador divino. Dizer que é uma satisfação falar com todo esse público. Eu milito na área previdenciária, sou advogado previdenciarista desde 2002, ou seja, já vai aí para um período aí de 20 a 21 anos trabalhando com isso. Durante essa militância, eu tive a oportunidade de, juntamente com outros colegas, outros advogados e outros operadores do direito previdenciário, de fundar o Instituto Goiano de Direito Previdenciário. Fui o primeiro presidente do Instituto Goiano de Direito Previdenciário. A partir de então, tive 3 mandatos. No decorrer da minha carreira também, sempre procurei estar ligado a questões previdenciárias. Fui conselheiro deliberativo da OAB Prev, sou ex-secretário executivo do Goiânia Prev, participei também da OAB, do sistema OAB, como conselheiro e como vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados. Pois bem, Maurício Marques Figueiredo, e a sua primeira pergunta? Seja bem-vindo, doutor Alan. Quem tem direito à aposentadoria por idade? E quais são os documentos necessários que a pessoa precisa levar para requerer essa aposentadoria? Maurício, a aposentadoria por idade, ela hoje, ela pode ser requerida o homem quando ele tem 65 anos, a mulher 62, e ambos têm que ter no mínimo 15 anos de contribuição. Como o sistema ele passa a ser um sistema que há um bom tempo, aí, cerca de uns 15 anos, a Previdência ela tem atualizado e deixado essa atualização muito fidedigna, ou seja, ela tem praticamente sido a atualização real do Cadastro Nacional de Informações Sociais, ou seja, é o CNIS. Tudo que se contribui, tudo que o trabalhador contribui, está nessa base de dados, nesse CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, praticamente hoje, se não existir nenhuma divergência nesse CNIS, o trabalhador, o segurado da Previdência Social ou a segurada, ele não precisa levar nenhum documento, até porque esse pedido é feito hoje online, pelo sistema da Previdência Social, que é o Meu INSS, ou até pelo aplicativo no celular também, que chama Meu INSS. Agora, se apresentar alguma divergência nessa base de dados, aí convém digitalizar e apresentar a carteira de trabalho, ou se essas contribuições forem via carnê de contribuição ou GPS, a guia de recolhimento da Previdência Social, também fazer a apresentação delas. Mas, via de regra, a necessidade hoje, para se pedir uma aposentadoria por idade daqueles que contribuem, é carteira de identidade, comprovante de endereço e ter o acesso ao aplicativo da Previdência Social, que chama Meu INSS. Pois bem, doutora, nós já estamos com os internautas comentando aqui. O João Leno, que participa aqui da assistência social da Secretaria Municipal de Saúde, está dizendo que é muito bom ouvir o senhor, porque a demanda é muito grande aqui, onde ele atende, na Secretaria de Saúde. Muita gente, muitos pacientes e famílias, principalmente, que possuem dúvidas sobre esse tema. Para esses pacientes, para esses cidadãos, cidadã que procura aí, e que estão doentes, tem esse auxílio doença, tem o auxílio tratamento dentro da rede previdenciária? Como que faz para procurar? Explica um pouco para o nosso ouvinte, em especial para a equipe da Secretaria de Saúde que está nos ouvindo nesse momento de Formosa. Ok. Fábio, João Leno, eu até acredito que você deve passar aí muitas angústias, né? Deve viver aí com famílias necessitando de um benefício e muitas vezes
não, esse benefício sendo inclusive negado pela Previdência Social, ou também, talvez, essa família não sabe nem buscar esses benefícios. Mas existem sim, Fábio Júnior. Existem benefícios que são benefícios por incapacidade, e por incapacidade nós temos dois deles dentro do sistema previdenciário, que é o antigo auxílio-doença, que hoje é auxílio por incapacidade temporária, só mudou o nome, e a antiga aposentadoria por invalidez, que hoje é aposentadoria por incapacidade permanente. Para esses dois benefícios, o trabalhador ou a pessoa, ela deve ser contribuinte do sistema previdenciário, porque exige alguns requisitos. Dentre eles, tem que ter, no mínimo, e esses requisitos servem para ambos, esses dois primeiros que eu vou citar. Tem que ter, no mínimo, 12 meses de contribuição, tem que manter e conservar a qualidade de segurado. O que é manter e conservar a qualidade de segurado? É justamente estar contribuindo para o sistema previdenciário. E o terceiro requisito, que aí tem diferença para o auxílio-doença como para a aposentadoria por invalidez, é estar justamente no nível dessa incapacidade. Para o auxílio-doença, a incapacidade tem que ser uma incapacidade temporária, ou seja, tem uma doença que sabe que ele vai recuperar dela por um determinado período e às vezes vai receber o auxílio-doença enquanto ele está se recuperando. Já a aposentadoria por invalidez, ela demanda uma incapacidade total, permanente e sem possibilidade de reabilitação, ou seja, aquela pessoa que não consegue trabalhar mais. E também junto à assistência... Desculpa, Fábio, pode não, 7h40, pode continuar, doutor. E ainda nessa linha da assistência social, nós temos um benefício muito comum e que várias famílias, principalmente por passando por situação financeira difícil, têm direito a ele, que é o benefício assistencial muito conhecido por todos como LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Esse benefício é devido para o idoso com 65 anos ou mais, ou para a pessoa que tem uma deficiência. Essa deficiência não é exatamente a pessoa ter nascido com alguma deficiência, é ter adquirido alguma doença que a impeça de trabalhar por longo prazo. Em ambas as situações, tanto para o idoso com 65 anos, como para a pessoa que está doente e não consegue trabalhar, exige-se a comprovação da miserabilidade. O que é essa miserabilidade? É que a pessoa está passando por uma situação financeira difícil. 7h41, o Divininho, além de ter sido vereador de 3 mandatos, ele está à frente aí com os vicentinos do maior centro de idoso do Brasil. É um espetáculo. O senhor, inclusive, está convidado depois para vir aqui. Divininho Ramos, e a sua pergunta? Doutor Alan, prazer falar com o senhor. Na verdade, essa questão da LOAS, né? Essa lei de assistência social. Lá no Lar São Vicente de Paulo, por exemplo, é nesse tipo aí que eu quero levar a minha pergunta, né? Nós temos vários beneficiados lá com essa lei. Agora eu gostaria de saber do senhor a questão para casa de longa permanência, onde a gente administra esses benefícios em conjunto, né? Existe uma regulamentação. Mudou alguma coisa que até quando eu estava à presidência era 70% poderia ser usado em benefício comum da casa. E eu tenho uma certa preocupação porque a lei previdenciária ela muda constantemente, né? E a gente às vezes não consegue acompanhar essas mudanças. Certo. Divino, primeiro eu te parabenizo, né, por uma instituição tão importante dessa, uma instituição que com certeza muda a vida de várias pessoas, né? A legislação previdenciária, como você falou bem mesmo, ela muda constantemente. Até a última oportunidade que eu tive de ser questionado sobre uma matéria como essa, não houve alteração que eu tenha visto. Mas posso fazer uma nova consulta depois, junto à legislação, para saber se realmente ainda está dessa forma e te responder depois com maior propriedade. Mas até a última que eu fiz não havia mudado. Agora, o que você diz aí é uma grande verdade. Essas mudanças são quase que diárias e a gente tem que acompanhar realmente tudo isso. Pois bem, nós estamos com várias as perguntas aqui. A Keila está perguntando, doutor, quem tem sítio pode se aposentar? Essa pergunta da Keila é uma pergunta muito interessante, Fábio Júnior, porque é o seguinte, a aposentadoria do trabalhador rural, ela é para aquelas pessoas que usam dessa atividade rural
como meio de sobrevivência, ou seja, como meio profissional, ele vive daquilo, e tudo que ele arrecada é para subsistência, ou seja, é para a sobrevivência daquele grupo familiar. Se a pessoa tem um sítio e esse sítio para ela é encarado como lazer e ela exerce uma outra atividade profissional, não tem direito à aposentadoria do trabalhador rural, porque o trabalhador rural é direcionado para aqueles o quê? Que vivem ali na zona rural, dentro desse sistema de economia familiar. E eu volto a repetir, o que é o sistema de economia familiar? É aquele que tudo que se produz é unicamente para a subsistência daquele grupo, daquelas pessoas que estão ali trabalhando juntamente com aquele trabalhador rural. Pois bem, doutor, nós estamos aqui, nesse exato momento, com o Oliveira Valdemar, que mandou um áudio. Ouça com carinho, por favor. Vamos lá, então, aqui na ouvinte da Rede Lance de Comunicação. Quem tem lance tem tudo. Bom dia, Fábio. Fábio, deixa eu te falar. Eu fiz uma cirurgia mês de setembro desse ano, setembro agora. Só que acontece, eu vou em 3 meses, ele renova o atestado. Eu não tenho apto para trabalhar agora, sabe? Eu tenho, meu médico pode me dar um laudo maior para me encostar pelo INSS, para ficar mais tempo, que em 3 meses tem que ir lá fazer tudo de novo. E eu não tenho como trabalhar, sabe? Que eu uso fralda, uso tudo, sabe? Eu queria saber como que ia fazer, sabe? Que eu fiz uma cirurgia muito grande da próstata, sabe? Tinha câncer na próstata, sabe? E estou em tratamento, sabe? Eu queria saber aí, tá bom? Muito obrigado, meu querido ouvinte. Tá aí, de rádio ligado, doutor, com a palavra nesse exato momento é o Oliveira Valdemar, que está perguntando para o senhor. Oliveira, a Previdência Social, na legislação, não existe um prazo determinado para ela transformar um auxílio-doença em uma aposentadoria por invalidez. Isso pode acontecer até no primeiro pedido. Se verificar se seu médico que você fez o tratamento, que você fez essa cirurgia, e é bom que você tenha uma conversa nesse sentido com ele, se ele entender que você está com uma incapacidade permanente, ou seja, você não consegue mais trabalhar e não vai poder mais trabalhar e não vai poder, inclusive, ser reabilitado para uma outra atividade profissional diferente daquela que você exerce atualmente ou exercia até a cirurgia, ele deve relatar isso, deixar isso muito bem claro no relatório médico, identificar exames que comprovem isso, e você levar esse pedido junto à Previdência Social, falar assim, ó, eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais, e eu preciso aí que seja analisado meu pedido de aposentadoria por invalidez. Se isso for negado, se a Previdência nega esse pedido seu, aí abre espaço para você ingressar com uma ação na Justiça e tentar discutir isso no Judiciário. Para você, ouvinte da Rede Lance, nós estamos conversando com o advogado previdenciarista, Dr. Alan Rocha, direto de Goiânia pelo Google Meet. São várias as demandas aqui. 7h46, em Formosa, professor Maurício Marques Figueiredo, e a sua pergunta? Doutor, como ficou a aposentadoria por tempo de contribuição e o MEI, né, que é o microempreendedor individual, e a dona de casa tem direito à aposentadoria? Ótimo, são muito boas as suas perguntas, viu, Maurício? Vou aqui primeiro na aposentadoria por tempo de contribuição, depois nós vamos falar do MEI e vamos falar também da dona de casa. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela foi extinta na reforma da Previdência de 2019. Mas essa mesma reforma, né, a emenda constitucional 103 de 2019, ela determinou, ou seja, ficou ali registrado dentre os artigos, ou seja, ficou registrado um dispositivo legal em que garantiu o direito adquirido das pessoas que preencheram os requisitos, preencheram todos os requisitos para se aposentar por tempo de contribuição até a data da reforma da Previdência Social, que foi 12 de novembro de 2019. O que isso quer dizer? Toda mulher que completou 30 anos de contribuição, independente da idade, até 12 de novembro de 2019, homem que completou 35 anos de contribuição, independente da idade, até 12 de novembro de 2019, essas pessoas têm direito de se aposentar por tempo de contribuição. Depois dessa data, não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição
Existem as regras de transição, que são 5 regras de transição hoje, e a legislação atualmente só permite aposentadoria por idade, que é 65 anos para o homem, 62 para a mulher e no mínimo 15 anos de contribuição. O MEI ele tem direito a todos os benefícios previdenciários, todos eles. Quem contribui pelo MEI, microempreendedor individual, ele vai ter direito, se preencher os requisitos, aposentadoria por tempo de contribuição, se preencher os requisitos, aposentadoria por idade, se ficar doente, vai ter direito à aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, se falecer, seus dependentes vão ter direito à pensão por morte. A dona de casa, e aqui isso aqui, eu quero frisar isso aqui para os internautas que nos acompanham, para todos eles, que não basta preencher uma guia de recolhimento da Previdência Social, não basta preencher um carnê e fazer o recolhimento de 5% achando que vai ter direito. Para que a dona de casa tenha direito de contribuir sobre os 5% do salário mínimo, ela deve estar cadastrada em um dos programas sociais do governo federal, ou seja, tem que fazer o cadastro no CAD único, aprovando o CAD único, passa a fazer o recolhimento sobre os 5%. E aí vai ter direito também a todos os benefícios previdenciários. 7h49 na Rede Lance. Quem tem lance tem tudo, muito obrigado. A Rose Passos está comentando, estou precisando me aposentar. Divininho Ramos, está chegando a sua hora de aposentar e a sua pergunta, meu querido? Ainda não, graças a Deus. Ainda falta muito. Mas olha, duas perguntas em uma, doutor. Eu tenho uma propriedade na zona rural e pela função de vereador que eu desempenhei durante um bom tempo, eu sou muito questionado lá. Primeiro, eu gostaria de saber a idade do contribuinte lá da zona rural, né, para aposentadoria. É a mesma aqui da cidade? E também eu gostaria de saber aonde eu devo recorrer para me verificar a minha situação de contribuinte. Perfeito. Divino, a idade da pessoa que se aposenta como trabalhador rural não é a mesma, ela tem uma redução. Ela é para o homem 60 anos e 55 anos para a mulher. E tem que comprovar que está lá na zona rural, nessa condição de trabalhador sob o sistema de economia familiar, por durante, no mínimo, 15 anos. Você pode, e hoje é muito fácil verificar suas contribuições, verificar o tempo que você tem, junto a esse aplicativo da Previdência Social que eu falei aqui no início do programa, o Meu INSS. Desculpa. Pelo Meu INSS, que é a mesma senha do Portal Gov, o Portal Gov foi muito utilizado na época da campanha da vacinação Covid, porque era a senha que utilizávamos para ir lá no Conect SUS e baixar o cartão de vacinação. Então, essa mesma senha do Portal Gov, a mesma senha do Conect SUS, é a senha do Meu INSS. Entrando no Meu INSS, quando você fizer o acesso a ele, Divino, você vai buscar o CNIS, que é o extrato previdenciário. Nesse extrato previdenciário, tem ali todas as contribuições que você já efetuou, seja como vereador ou seja em qualquer outra modalidade aí que se recolheu para a Previdência Social. Pois bem, então, 7h51, já caminhando para o final, doutor, eu já quero de antemão já dizer para o senhor que se o senhor tiver um tempo na semana que vem, a demanda aumentou aqui na nossa rede social, nas nossas rádios, muito, muito interessante o assunto, a audiência está lá em cima mesmo. Marcos de Figueiredo, e a sua pergunta final. Como funciona quando o segurado morre? Marcos, quando o segurado morre, ele pode deixar aos seus dependentes a pensão por morte. Essa pensão por morte, como disse aqui, ela é devida aos dependentes do segurado. Quem são esses dependentes? O cônjuge, o companheiro, a companheira, para aqueles que não são casados e vivem em união estável, o filho menor de 21 anos e não emancipado, ou o filho maior de 21 anos inválido. E aí vem outros dependentes que precisam comprovar a dependência econômica, que são os pais e os irmãos. Então, falecendo aquele que contribui para a Previdência Social, ele tendo esses dependentes e uma classe são concomitantes, ou seja, recebem ao mesmo tempo o cônjuge, o companheiro, a companheira e o filho, e essas duas primeiras classes, se existirem elas, exclui
a terceira, que é dos pais e dos irmãos, que precisam comprovar essa dependência econômica. Pois a bem. pensão por morte, sim, por favor, pode perguntar. A Rose Passos está perguntando aqui, doutor, meu pai tem 62 anos, trabalhador da zona rural, comprovada de carteira, mas infelizmente iniciou o tratamento de um câncer. Posso dar entrada ainda na aposentadoria dele? Rose Passos. Pode sim, perfeitamente é possível, Rose. Você entrar com pedido de aposentadoria dele, comprovando que ele já tem tempo para se aposentar, ou se ele estiver incapacitado de trabalhar em decorrência desse problema de saúde que ele está passando, que ele está sofrendo, até talvez pedir uma aposentadoria por invalidez. Pois não, e para terminar aí a pergunta do professor Maurício, o senhor estava respondendo, eu cortei aqui, vai... Não, imagina. Desculpa, eu já tinha até concluído, já estava respondido já. Então tá certo. Divininho, alguma pergunta final, meu querido? Tá muita audiência aqui, mas nós temos mais 2 entrevistas na sequência. Todo mundo... Só pode voltar semana que vem, doutor? Já ia falar sobre isso, Fábio. Volto com o maior prazer, com a maior satisfação. Isso é um assunto que eu vivo ele, como diz, há mais de 20 anos na minha vida. Certo. Adoro conversar sobre isso e quero parabenizar você pelo seu programa, o Maurício, o Divininho, o Marcos, todos que aqui estão participando, porque quando nos propomos a falar disso, estamos fazendo educação previdenciária para a população. Paulo Rangel, então eu gostaria que você e o Nicolas e a Ana Júlia providenciassem nas redes sociais o fly, dizendo que na próxima quarta o doutor Alan Rocha estará aqui. Quem tiver dúvida já bota no Instagram, a pessoa já pergunta, porque eu não estou dando conta aqui de tanta pergunta que está chegando. Também tem um monte de pergunta aqui. Divininho Ramos, então vamos deixar para a semana que vem. A sua pergunta final, Divino. Só para nós encerrarmos aqui então a entrevista com essa questão da zona rural, como que o trabalhador pode comprovar o seu tempo de serviço, né, da zona rural, doutor? Primeiro ponto, ele tem que preencher a autodeclaração. Até 2015, um dos documentos para comprovar era a declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Depois de 2015, a legislação mudou e passou a ter uma autodeclaração que é preenchida pelo próprio trabalhador rural. E aí ele tem que ter, Divino, alguns documentos que comprovam que ele está na zona rural, porque a lei fala que não é possível comprovar só por prova testemunhal, mas que tem que ter um início razoável de documentos. Esses documentos são aqueles que têm natureza pública, ou seja, são documentos emitidos por órgãos públicos que demonstram que ele é trabalhador rural. Exemplo, a certidão de casamento, constando ali que ele é lavrador, que ele é agricultor, ou seja, alguma atividade similar a essa. A certidão eleitoral, no mesmo sentido, certidão de nascimento dos filhos, o registro de matrícula ou a ficha de matrícula escolar, se os filhos estudarem em escola da zona rural, ou se não estudarem em escola da zona rural, mas constando ali pelo menos o endereço rural, e aí documentos da terra também, como a certidão cartorária, o CCIR e o ITR também, demonstrando ali que ele trabalha sobre uma parceria ou que ele trabalha por uma pequena propriedade dele mesmo. Pois bem, 7h56, nós estamos aqui com o nosso conselheiro seccional da Ordem, aqui de Formosa, doutor Nilson Ribeiro, está lhe mandando um cumprimento. E o doutor Carlos Ribeiro, que foi presidente da UAB aqui pelo menos umas 200 vezes, também está ali na linha, mandando um cumprimento especial para o senhor. E na quarta que vem, nós aguardamos o senhor neste mesmo horário. Deixa o senhor à vontade para suas considerações finais. Agradeço aqui a presença do conselheiro, Nilson, o Carlos também, são pessoas que conheço, já tive a oportunidade de estar em Formosa já, enquanto estive militando pela OAB, é um trabalho excepcional que se faz pela categoria. Foi uma satisfação falar com todos vocês e estou à disposição sempre que necessário. Como já recebi o convite, estaremos novamente na quarta-feira fazendo esse bate-papo aqui, e o que eu não consegui responder, sempre posso depois buscar a resposta e trazer aqui no próximo programa, ou passar para você, Fábio Júnior, e você remete aí àqueles que tiverem essa necessidade, tá? Um grande abraço, uma grande satisfação, uma boa semana a todos, um resto de semana abençoado para todos nós. 7h58 na Rede Lance. Você está ouvindo
Café com Notícia. Pois bem, Rose Passos, John Leno, vocês preparam então, manda pra gente na semana que vem. Maurício tá com muitas perguntas aí. Fala que eu te escuto, Figueiredo. Eu quero mandar um grande abraço pro casal amigo Mara e Douglas lá no Centro Comercial Ibrahim Jorge e mandar um grande abraço pro meu amigo Alberto lá da Pão de Mel. Um grande abraço, Alberto. Um abraço no seu coração. Um abraço, valeu demais. Cumprimentar aqui a doutora Maria Luísa Malu, é esposa do meu amigo doutor Juane. Ontem ela fez uma postagem, postagem sapeca de menina, de adolescente, grande médica, doutor Juane. Um beijo no coração desse casal, que a gente se vê pouco, mas tem muita consideração. Obrigado demais pela audiência. Ela diz que todo dia escuta a gente. A primeira coisa quando entra no carro é ligar o som do rádio e ouvir a gente. Quem também nos escuta muito é a Márcia Mendes. Um abraço para você e a psicóloga Paula, sempre de rádio ligado, ouvindo o som da Rede Lance. Fala, Divininho, que eu te escuto para chamar um apoiador cultural, meu parceiro. Olha, como é fácil a gente entrevistar uma pessoa com tanto entendimento do assunto do qual nós estamos falando, né? Parabenizar aí o doutor Alan pela brilhante explanação que ele nos fez aqui e nos preparar para perguntas melhores para a próxima quarta-feira, né, Fábio J.R.? Justamente, Divininho. O assunto bombou aqui nas redes sociais, viu? Bombou mesmo. O Arthur Henrique Vilela tá de rádio ligado. O Arthur Murrinha da Pão de Mel. A gente vai lá na Pão de Mel agora, não ganha nem um cappuccino mais. O Arthur e a dona Elaine estão igual o povo quando vai pescar. Você ceva... E o omelete, não sai mais não? Não, agora não sai omelete, não sai mais nada. Só sai bronca agora. Você não tá falando com o Alberto que é meu amigo que libera as coisas lá. Você tá falando com o Arthur. O Arthur não tá mandando mais nada. Arthur não tá mandando nada. Quem manda lá é Alberto. Sabe quando você vai num lugar pescar e você leva lá e você ceva, você deixa lá e depois você vai, pega um peixe, aí pega outro, aí passa um pouquinho, o cara fala assim, olha, agora não pode vir pescar aqui mais não, pra pescar agora tem que pagar, a energia não sei o quê. Desse jeito, viu, Divininho? Pois é, rapaz. Olha, o Arthur, manda um grande abraço pro Arthur. Você sacaneia Arthur, mas eu não gosto não, porque ele é um cara sempre muito simpático comigo. Sempre que eu vou lá, rola o omelete, rola uma coxinha daquela que eu gosto, de carne de sol, que eu adoro, né? É a melhor da cidade. Tá certo. O Arthur já disse que vai dar uma advertência pro funcionário Cleitinho, viu, Maurício? Você já tá causando intriga. É o Alberto, vou mandar um abraço pro Alberto lá, que é melhor do que conversar com o Arthur. Tá certo. Ai, tá chegando a sócia majoritária da Lance, minha amiga Carol Marques, já, após o intervalo. Vê se eu passo um pouco de sociedade pra essa mulher, porque tá sangrando aqui ainda, viu, gente? Já eu volto, não saia daí. Lance FM, quem tem lance tem tudo. Horas e 1 minuto. Esta é a Associação Comunitária Formosense de Apoio à Cultura Rádio Lance FM, canal 251, frequência 98,1 FM, situada na Avenida Tancredo Neves, número 650, Cidade de Formosa. Lance FM, apoio cultural. O presidente do Sindicato Rural de Formosa, Ivan Ornelas, em parceria com o prefeito Gustavo Marques, apresenta 71ª Expo Agro de Formosa, dia 28 de julho, Mega Show com Humberto e Ronaldo. Chega, volta pro seu nego, ou então eu bebo. Dia 29 de julho, Mega Show com Nayara Azevedo. Olha só eu, a emocionada. Dia 30 de julho, Mega Show com João Bosco e Vinícius. Cê tá sofrendo muito bem pra quem falou que já não me amava. Dia 31 de julho, tem Mega Show de Hugo e Guilherme. Pega seus ex, enfia um dentro do outro, que não vai dar nem metade da metade de mim. Dia 1º de agosto, fim de festa, começo de saudade, em comemoração aos 180 anos de Formosa, Mega Show com Mato Grosso e Matias. Tentei te esquecer, não deu.
E atenção, entrada gratuita todos os dias e etapa profissional de rodeio. Realização Ivan Ornelas, presidente do Sindicato Rural de Formosa e Prefeitura Municipal. Prefeito Gustavo Marques. Apoio Lance FM 98.1, a emissora oficial da Expo Agro. Eu vou e te vejo lá! Supermercado Rio Vermelho. Preço baixo de verdade. Confira as ofertas. Cebola nacional 2,79 o quilo. Ovos branco bandeja 20 unidades 13,99. Maçã Fuji 3,99 o quilo. Laranja Pera Rio 1,99 o quilo. Repolho verde